vontade de ouvir a palavra do Senhor aí? Já está ouvindo, né? Mas quero falar com você hoje sobre João. Sobre João não, perdão. Do livro de João. Está lá no capítulo 9. Abre a sua Bíblia em João 9. Irmãos, nós voltamos com o curso de maturidade. Nós paralisamos por conta da campanha, mas já voltamos. Terça-feira agora faltou bastante gente. Terça próxima, essa semana aqui, pastor Vini que está dando aula aqui para nós. Então, você que está no curso de maturidade, terça-feira você vem participar, tá bom? E lembrem aí do curso do batismo, dia 29. Aleluia! Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. João 9, versículo 1. Fala assim, é a cura de um jovem de nascença, é um cego de nascença. Então fala assim, ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Então é lógico que aqui não está falando, o Senhor está fazendo uma ilustração dos dois horários. O dia e a noite. Durante o dia você trabalha, à noite não dá para trabalhar. O que ele está falando? Ele está falando que nós devemos pregar, fazer o trabalho que o Senhor nos chamou para fazer, enquanto é possível. Porque haverá dias que pregar a palavra se tornará um crime. Literalmente um crime. Porque quando nós vamos para a palavra, por exemplo, que a Bíblia diz assim, ó, o Senhor criou o macho e a fêmea. Tem isso na Bíblia ou não, irmãos? Tem. Como é que você fala isso aqui nos dias de hoje? É simples falar sobre isso nos dias de hoje? É possível você ser processado por uma fala dessa, sim ou não? Sim. Então nós estamos aproximando na noite, onde já não se pode mais fazer aquilo pelo que nós fomos chamados. É isso que o Senhor está falando aqui. Vamos continuar. Aí fala aqui, ó. Versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Então até aqui, os discípulos encontram um cego. Para os discípulos, porque essa era a revelação que a lei dava. Qual era a revelação da lei? O homem é cego porque o pai pecou. Né? Tem um ditado popular dos judeus que era o quê? O pai come uva verde e o dente embotado é nos filhos. Quer dizer, o pai que pecou, mas o filho é que paga. Então os discípulos perguntam, Senhor, quem que pecou? Ele ou os pais? O Senhor falou, nenhum dos dois pecaram. Isso é para que a glória do Senhor seja feita. Então o Senhor faz uma lama ali com a saliva e a terra, passa nos olhos e manda ele lavar, ele vai lavar. Depois que ele lava, a Bíblia fala então que ele volta a enxergar. Agora olha o versículo 8, agora começa uma nova história aqui. Ou melhor, a continuação dessa história, mas um novo episódio. Diz assim, ó, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto, mendigando, perguntaram, não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele, outros diziam, não, apenas parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Você vê que interessante, ele foi curado, agora ele enxerga. Os vizinhos, que conheciam ele desde que ele nasceu, porque ele sabia que ele era cego desde nascença. Os homens que via ele ali sempre pedindo esmola, olharam para ele e falaram, não é ele. Você vê que interessante, antes ele era cego, agora que ele enxerga, todos os outros ficaram cegos. Não é verdade? Porque ele voltou a enxergar, mas ele não foi mudado, o estereótipo dele continua o mesmo. Mas eles olharam e falaram, não é. Não é que eles falaram brincando, não é você, não é você. Eles achavam que era outra pessoa, ao ponto, lá do versículo 9 fala, ele próprio insistia, sou eu mesmo. Ele falava, sou eu. Ó a roupa que eu estou aqui, ó, é eu. Ó. Eu ficava assim, ó, vê se não parece eu. Ó. Me dá uma moedinha.
insistir, ele estava tentando convencer os homens de que ele realmente era aquele homem que anteriormente era cego. Você vê que interessante. Depois que ele teve o encontro com com Jesus, depois que ele teve o encontro com Jesus, aconteceu um problema. Qual era o problema? A identidade dele foi alterada. O Senhor não deu para ele só a visão, o Senhor deu para ele também uma nova o quê? Identidade. Ao ponto dos vizinhos, quem tem vizinho aqui? Levanta a mão. Seu vizinho te conhece ou não? Conhece, não conhece? Vizinho é uma benção. Irmão, não briga com o vizinho. Sabe por quê? Eu falei isso para um vizinho que eu tinha. O vizinho não gostava de mim. Porque, crente, música, lá em Curitiba. E ele arrumou uma confusão. Um dia eu estava muito bravo, chamei ele e falei, ô vizinho, nós não podemos ter problema. Tá gravando? O áudio? Tá? Tá gravando ou não? Tá? Tá bom, vamos lá. Daí eu falei para ele assim, ô vizinho, nós precisamos se acertar. Porque nós podemos brigar com qualquer um, mas com o vizinho não pode. Sabe por quê? Sua esposa está grávida e eu vejo ela lavando o quintal aqui direto. Se por um acaso ela escorrega, quem que vai ajudar ela? É ou não é verdade? No caso o pai dele morava no norte do Paraná. A mãe morava, a sogra morava, era só os dois, era um casal. Eu falei, você está vendo? É a mesma coisa. Eu falei, meus pais, meu sogro moram lá em São Paulo, eu estou aqui em Curitiba. Se acontecer alguma coisa com meu filho, você acha que eu vou recorrer a quem? A você. Então, vamos ficar de bem? Então os vizinhos conheciam ele. Mas os vizinhos falaram, não é você. Não é você, não é você, não é possível. E ele insistia, sou eu, olha aqui para mim, sou eu, olha aqui, é eu. Você vê que interessante, é como eu disse, irmãos, no momento que o cego começa a ver, aqueles que parecia que enxergava é que são cegos, e ele que é cego é quem vê. Inverteu tudo, não inverteu? Daqui a pouco você vai entender melhor. Aí o texto continua dizendo que ele tem que insistir. Por quê? Porque o Senhor não deu só uma visão, o Senhor deu uma nova identidade. Eu já vou te falar logo. Você era cego. O cego faz tudo que parece bom. Por quê? Porque ele não vê. Então você bebia. Por quê? Porque você era cego. Parecia bom. Você fumava. Você mentia. Traía a esposa traía o marido. Não amava os filhos. Algumas semanas atrás eu falei um pouco do Jair, que eu fui na célula dele, ele estava testificando, bebia, não dava atenção para os filhos, fumava e fumava. Ele falou, pastor, o diabo era tão que quando eu decidi, quando eu fumava, ele trabalhava de caminhão, tinha um ajudante que dava o cigarro para ele. Ele falou, foi anos sem comprar cigarro. O ajudante me dava cigarro. Não sei onde ele arrumava, mas ele me dava o cigarro. Então, uma vida inteira cego. Aí agora, o Jair entregou a vida para Jesus. Como você, quem que entregou a vida para Jesus? Sua vida foi alterada ou não foi? Antes você era cego. Agora você enxerga. Aí agora que você começa a enxergar, aqueles que parecia que enxergava, tornaram o quê? Cego. Por quê? Porque aí eles não conseguem mais te entender. Mas quem que é você? Não, mas isso aqui que é bom. Quando a gente vai fazer entrega, ô Jair, que a dona Maria fala, espera um pouquinho que eu estou descendo. A melhor coisa é você acender um cigarro. Tomar um café com cigarro. Você está perdendo tempo. Quer dizer, antes o Jair era cego. E aquele amigo via. Agora o Jair vê, aquele amigo ficou cego. Então quer dizer, há um choque. Acontece um choque. Aí os amigos começam a não reconhecer mais a você. Por quê? Porque você não tem mais a prática que você tinha. Você não fala mais como você falava. Você não age mais como você agia. Você não tem a postura que você tinha antes. Por quê? Porque você começou a enxergar. Então o Senhor te deu uma identidade. Essa identidade vem junto com uma visão. O Senhor te dá uma visão e te dá uma identidade. Então, o que nós vemos aqui é que ele precisava insistir para que as pessoas soubessem que ele era a pessoa. Aí olha que interessante, os vizinhos falaram assim no versículo 10. Então como que foram abertos os teus olhos? Interrogaram ele. Ele respondeu, o homem
Você percebe que ele não conhecia Jesus. Ele fala, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar no tanque. Eu lavei e agora eu vejo. Eles perguntaram, onde que está esse homem? Então você vê, os vizinhos querem saber quem, como e onde. Todo vizinho quer saber isso. Quem que fez isso? Quem que arrumou seu casamento? Quem que fez você abandonar o cigarro? Antes eu ouvia berro dentro da tua casa, agora eu não ouço mais. Quem que te falou que é para você ir para o culto no domingo? Quem que te falou? Como que foi isso? Aonde que foi isso? É a curiosidade dos vizinhos. Quero dizer para você, nós temos aqui, ó, acho que colocou mais cadeira aí no fundo? Colocou mais cadeira? Então nós temos 270 cadeiras aqui. Não está todas ocupadas. Vamos pensar que nós temos 250 adultos aqui. Nesse momento aqui, que nós estamos aqui. São 250 ex-cegos que agora enxerga. E cada 250 cego que enxerga tem no mínimo 4 vizinhos, no mínimo. Um de um lado, outro do outro e 2 na frente, que são os mais próximos. Então multiplica 250 por 4, 1000. Tem 1000 pessoas querendo saber quem, como e onde. Sim ou não? Quem que mudou? Aonde que vai para mudar? O que eu tenho que fazer para mudar? Essa é a pergunta que eles fizeram pro cego. Aonde que é? Como que faz isso? O ex-cego fala, eu não sei, é um homem. Você vê que interessante, ele não conhecia a Bíblia, ele não sabia a história de Gideão, ele sabia muito pouco sobre tudo, ele não sabia sobre o Espírito Santo, ele não tinha dons até o momento, ele não tinha qualificação, ele tinha o quê, irmão? O que ele tinha? Fala comigo, um testemunho. Ele tinha o quê? Um testemunho. Qual era o testemunho? Eu só sei que um homem chamado Jesus falou para mim, você vai começar a enxergar, agora eu estou enxergando. Era isso que ele tinha, e foi isso que ele falou para os vizinhos. Olha a continuação, aí começa um problema. Versículo 13. Por quê? Porque esse questionamento é o questionamento de quem? Dos vizinhos. No versículo 13 começa o questionamento dos religiosos, os fariseus da época. Então eles perguntam assim, ó, levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram, como ele recuperou a vista? O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos e me mandou lavar, agora eu vejo. Era o testemunho dele. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, o que você diz a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. Como que ele chamou Jesus lá no começo? Homem. Agora ele é a revelação está aumentando, você percebe? Era só um homem chamado Jesus. Agora, para os vizinhos, agora os religiosos falam, ó, nós estamos aqui pensando se é um Deus, se ele é pecador. Ele curou você, o que você tem para falar? O que você fala sobre ele? Ele fala, é um profeta. Quer dizer, a revelação já aumentou. Ainda é pequena, mas já aumentou. Aí a continuação, onde que eu parei, gente? Qual versículo? Agora é o 17? 18. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Agora o questionamento é para os pais. Não é possível, você não é cego a vida inteira, não. Os vizinhos estão tudo pensando, não, eu acho que é ele, viu, pessoal? Acho que é ele. Não é alguém parecido. É eu, gente, é eu. Os fariseus falam assim, não, nós estamos tendo problema aqui. Cadê seu pai e sua mãe? Eles vão falar se você é cego desde nascença. Aí chama o pai e a mãe. Aí eles falam assim, esse é seu filho, o qual disseram que nascera cego? Como que ele pode ver agora? Os pais nem sabiam, porque não tinha nem dado tempo do menino contar que tinha sido curado. Você está percebendo ou não? Aí eles falaram assim, responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem que lhe abriu os olhos. Pergunta para ele já tem idade para falar. Por quê? Porque
Parece que não, mas é um grande problema isso aqui. Porque o menino, não é que ele teve um problema e ficou cego. Ele não tinha visão desde que nasceu. Agora, como eu disse no começo, todo mundo acredita que era uma maldição. Por isso que os discípulos falam, quem que pecou? Ele ou os pais? Por quê? Porque nascer sem visão é uma maldição. Se é uma maldição, os judeus acreditam que só tem um jeito de sair de debaixo de uma maldição. É se Deus remover a maldição. É assim no Velho Testamento. Então, se aquele menino, homem, está enxergando agora, alguém removeu a maldição. Se alguém removeu a maldição, é porque esse alguém é Deus. Aí eles têm um problema. Por quê? Porque eles não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Eles reconhecem Jesus como um fanfarrão. Como um homem que senta na mesa dos pecadores. Eles não dão valor para Jesus. Tanto que é como eu contei a história para vocês. Bom, não vou voltar lá não, senão eu vou me perder aqui. Vamos voltar para cá. Mas aí eles falam, não, traz o pai. O pai vem, aí o pai olha o cenário e fala, vai sobrar para mim. Aí o pai fala o quê? Vê com ele. Ele já tem idade para responder. Ou seja, ele tinha mais de 30 anos. Porque a maior idade dos judeus não é 18 como é nós, é 30. Pergunta para ele. Aí volta para o rapaz de novo. Aí o texto fala assim, pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, esse homem, eles estão fazendo referência a Jesus. Ele respondeu, eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Esse é o testemunho dele. Com esse testemunho, ele pregou para os vizinhos. Com esse testemunho, ele pregou para os religiosos. Com esse testemunho, ele estava correndo o risco de ser morto. Ele não tinha conhecimento teológico. Ele mal sabia o que era a Bíblia. Ele mal sabia quem era Jesus. É um homem, é um profeta. Mas com esse testemunho, ele causou um rebuliço. Só com esse testemunho. A continuação. Então lhe perguntaram, o que ele fez? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, eu já disse, e vocês não me deram ouvido. Por que eu vou repetir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulo dele? Já ficou afrontoso. O negócio já vai crescendo dentro dele. Aí os fariseus, então os insultaram e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Que é assim que eles criam. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse aí, nós não sabemos nem de onde ele vem. Esse aí é Jesus, que acabou de curar. Você vê que interessante. Os religiosos, eles têm dois caminhos. Qual é o caminho? Ou eles reconhecem o milagre e, portanto, reconhecem que Jesus é Deus, ou eles fazem o quê? Vão rir do milagre. Eles vão insultar o milagre. É assim até hoje. Você sabe, se o seu irmão, que não é convertido, se o seu vizinho que não é convertido, valorizar a transformação que aconteceu com você, eles reconhecem o quê? Que existe um Deus, que existe um Salvador. Como eles não querem reconhecer, eles vão fazer o quê? Desdenhar, insultar. Agora você vai lá dar dinheiro para o pastor. Agora isso é o cara mais sem graça que tem na terra. Nem chama ele. Eu não sei, o cara vai para a igreja para virar um chato. Por quê? Porque se reconhecem, eles precisam reconhecer que existe um Deus. Como eles não reconhecem que existe um Deus, o que eles vão fazer? O que eles fizeram aqui, insultaram, desvalorizaram. Quem é discípulo desse aí é você, nós somos discípulos de Moisés. Moisés nós conhecemos, esse aí nós não conhecemos, não sabemos quem é. Aí olha o que aconteceu. Versículo 30, o homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos.
Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tiveram sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Olha agora, diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E os expulsaram da sinagoga. Para nós não quer dizer nada ser expulso da sinagoga. Para nós é assim, pegaram ele e falaram, vai embora. Expulso da sinagoga, para um judeu, é fim de vida. Um judeu que não pode entrar na sinagoga da sua comunidade, eu não sei nem exemplificar o que é. É como, só para você ter noção do que significa para ele, é como pegar um homem, tirar toda a roupa dele, deixar ele nu e colocar ele na feira. Vai andar na feira aí, para todo mundo te ver aí. Está entendendo? É um negócio assim absurdo, você não faz mais parte. Não é só ele, não. Não é que ele foi expulso, é a família que foi expulsa. Não é mais contado. Quando passarem do lado dele, vão cuspir no chão. Inclusive igual aconteceu na guerra lá. Não sei se vocês viram alguma coisa nesses dias lá que passaram na frente de alguns cristãos e os judeus cuspiram no chão, enquanto passavam na frente dos cristãos. Porque judeu não é cristão. O judeu, ele é da religião judaica, que crê em Deus, mas não crê em Jesus. O que muda do cristão? O cristão crê em Cristo. O judeu não, o judaizante, que é da religião judaica, não crê. Então, a partir desse momento, ele é categorizado como um seguidor de Jesus, ou seja, um cristão. Agora, ele não entra mais na sinagoga dos judeus. Ele foi expulso, ou seja, ele está sem... Se antes ele ficava pedindo esmola, porque não tinha como trabalhar por ser cego, agora que ele voltou a enxergar, que está cheio de possíveis possibilidades de trabalho, de arrumar uma esposa, de relacionar, que tudo isso acontece aonde? Na sinagoga. A sinagoga é uma espécie de núcleo do judeu. As crianças estudam na sinagoga. O relacionamento acontece na sinagoga. Agora que ele volta a enxergar, que ele tem a possibilidade de relacionar, o que eles fazem? Expulsa ele. Então ele voltou para o que estava, teoricamente. Mas é interessante que ele foi expulso da sinagoga. Mas olha o próximo versículo, 35. Jesus ouviu que o havia expulsado e, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Olha que interessante. Ele foi expulso. Jesus soube disso e Jesus foi ao encontro dele. Porque Jesus não abandona aqueles que receberam a nova identidade. Jesus não abandona aqueles que receberam a visão. Esse menino aqui, esse homem, ele não foi curado da cegueira. O Senhor construiu a visão dele, porque ele não via. Ele nunca tinha visto. O Senhor criou. Eu falei bastante sobre isso na live. Jesus não comunica, Jesus cria. Quando Jesus comunica, ele cria. Portanto, ele comunica para criar. Falei lá em Gênesis, no capítulo 1, a melhor ilustração. O Senhor, e Deus disse, não é isso que tem lá? A página toda. E Deus disse, quando Deus falava, o que acontecia? Criava. Portanto, o Senhor não fala para comunicar, o Senhor fala para criar. Então, quando Jesus fala, aquele homem cria a visão. O Senhor deu para ele uma visão. Por conta de agora ele ter uma visão, os vizinhos querem saber, querem ouvi-lo, quem foi, como foi, aonde foi, por que aconteceu. Os religiosos querem condená-lo, portanto ele fica agora sozinho. Nem o pai e a mãe podem ficar muito perto dele. Mas aí quem que vem ao encontro desse homem? Jesus. Você vê que interessante, irmão? Você pode se sentir sozinho, mas eu quero dizer para você, o Senhor vem ao seu encontro. Quando? Quando eu recebo a nova identidade. Você sabe, o testemunho dele foi o mesmo. Antes eu não via, agora vejo. Ele não conhecia nada sobre Jesus. Tanto que quando Jesus vai ao encontro dele, diz assim, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus,
você já tem visto, e é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados do pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Você vê, no começo, o cego chamou Jesus de o homem. Depois, ele chamou Jesus de profeta. Mas agora ele chama Jesus de Senhor. A revelação foi crescendo. Mas é interessante que os vizinhos não estão preocupados se a revelação está crescendo. Os vizinhos estão preocupados em ter o mesmo testemunho que ele. Quem fez? Onde fez? Como faz para ter isso? Por que eu estou falando sobre isso aqui hoje? Porque nós fizemos uma campanha de jejum e oração, 21 dias. Essa campanha nós demos o nome de Chamados para Fora. E nós pregamos 21 dias sobre esse tema, lives diariamente nas casas. Agora nós acabamos o jejum. Mas o jejum acabou porque agora nós podemos comer. Mas aquilo que nós aprendemos nesses 21 dias, nós precisamos colocar em prática. Então eu trouxe essa palavra hoje, inclusive a semana passada eu falei sobre a mulher samaritana, que também só tinha um testemunho. Qual era o testemunho dela? O homem falou tudo que eu tinha feito. Não era isso o testemunho dela? Ela entrou na cidade chamada Sicar e falou: vem ver, por acaso ele não é Jesus? Ele falou tudo o que eu tinha feito. Essa era a pregação dela. Qual que é a pregação do cego? A pregação do cego é: não sei quem fez, só sei que antes eu não vi, agora vejo. Um testemunho mudou a história de uma cidade, Sicar. O outro testemunho causou um alvoroço. Como eu disse, nós acabamos a campanha, mas nós vamos começar um trabalho diante do que nós aprendemos na campanha. Qual que é o trabalho que nós vamos começar? Coloca aqui para mim o banner, por favor. Nós vamos começar os chamados para fora de 2 em 2. É muito simples. Não requer conhecimento, requer apenas fé. Só isso. O que nós esperamos? Nas células, nós vamos formar duplas. Homem com homem, mulher com mulher. Nesse mês de outubro, essas duplas vão fazer 2 visitas no mês de outubro. Uma visita para um conhecido, um amigo, uma pessoa da dupla, e a outra visita para outra pessoa da dupla. Então, o Rafa é dupla com o pastor Vini. Eles são da mesma célula. Então, eles são uma dupla. No mês de outubro, o Vini conhece um tio dele, um amigo do trabalho, uma pessoa da faculdade. E ele vai, junto com o Rafa, fazer uma visita para essa pessoa. Depois de feita a visita para essa pessoa que o Vini conhece, o Vini vai acompanhar o Rafa na visita à pessoa que ele conhece. Tá, e nessa visita, o que vai acontecer? Você vai lá e vai testificar. Vai orar. Nós viemos aqui, tio, porque nós soubemos aí que o senhor teve um probleminha e não está sentindo o lado esquerdo do rosto. Então nós viemos aqui para orar. O Rafa tem um testemunho sobre isso. Conta para o meu tio aqui, Rafa. O testemunho, uma vez, estava com uma pedra no rim. Nossa, aquilo estava me deixando tão mal. Na reunião de líderes nós oramos. Uma reunião que nós temos. Quando eu fui ver, a pedra saiu. Um exemplo só. A pedra saiu, fui curado. Se o senhor me curou da pedra no rim, o senhor pode fazer com que o lado esquerdo que está paralisado volte a funcionar. Você crê nisso, tio João? Não, eu creio. Podemos orar? Podemos. Então senta aqui, vamos orar. Senhor Jesus, nós oramos por ele. No final, você fala assim: olha, eu não sei se você sabe, mas o Vini junto comigo fazemos parte de uma igreja. Nós nos reunimos nas quartas-feiras. Se você quiser, eu posso vir fazer uma visita aqui com toda a célula. Se você quiser, eu posso te dar uma carona, a gente vai para a igreja no domingo que vem. Está entendendo o que eu quero dizer, irmãos? É algo simples. Você não vai lá e falar: então, o pastor estava falando que tem uma briga em Israel, e essa briga em Israel aí da Palestina. Não. Você vai lá e vai apenas testificar. Só sei que eu não vi, agora vejo. Eu vim aqui porque o Senhor falou tudo que eu tinha feito. É só isso. Em duplas. Porque é assim que o Senhor falou para os discípulos. Ele tinha 12 discípulos, os discípulos multiplicaram, agora eles eram 70
discípulos, ele falou, vão de 2 em 2 nas casas. É isso que nós vamos fazer aqui no mês de outubro. Fazer uma visita e orar. Por quê, irmãos? Porque os vizinhos querem saber. Como foi? Quem foi? Aonde foi? Não significa que eles vão atrás de Jesus. Na verdade, o jovem foi expulso. Você não vê nenhum vizinho lá e falando, ó, acredito em você, hein? Não. Mas os vizinhos querem saber. Você sabe, não é que eu vou na casa do meu conhecido, na casa do meu vizinho, e domingo que vem ele vai vir no culto, vai na célula, se converteu. Porque senão você pode ficar decepcionado. E eu já quero antecipar que a Bíblia diz que é o Senhor quem faz. Não é você. Nós somos apenas a mangueira. O que é a mangueira? Sai água lá da torneira, a mangueira só pega a água da torneira e leva para aquele lado lá. Mas não tem glória na torneira. A torneira não é a dona da água, a torneira não é a fonte da água. A torneira apenas leva a água que está longe de quem precisa beber para que a pessoa beba. Só isso. Ah, eu levei a mangueira lá, a pessoa não quis beber. Não é problema seu. O nosso papel é, eu tenho água lá no domingo, eu bebo água na quarta na minha célula, e eu sei que você está precisando de água. Então eu vim aqui e trouxe água para você. Eu não quero beber essa água não, e expulsa você da casa. Não tem problema. Quando você for expulso da casa, sabe quem está te esperando? Quem? Jesus, foi o que aconteceu com ele. Some daqui da sinagoga. Aí o Senhor chega perto dele e fala, e aí? Quer saber quem eu sou? Porque ele não sabia quem era. Você crê no Filho do Homem? Ah, eu nem sei quem é. Sou eu. Oh, Senhor. Aí ele conhece Jesus mais um pouco. Então você vê que interessante. A experiência de falar para os vizinhos, a experiência de falar para os religiosos, fez com que a revelação do ex-cego crescesse. Não tem aqui o testemunho de que os vizinhos receberam alguma coisa. Não tem aqui de que os religiosos receberam alguma coisa. Mas tem o testemunho aqui de que depois ele teve um encontro com Jesus. Quer dizer, a revelação cresceu para ele. Quando nós fazemos essas duplas, e você vai pregar, vai testificar, não fique esperando que aconteça alguma coisa com quem está ouvindo o que você está falando. Tenha a expectativa de que aconteça alguma coisa com você, porque depois que o ex-cego pregou, ele teve um encontro com o Senhor. Ele falou lá para os fariseus, ué, se ele me curou, então ele é Deus. Ou vocês têm dúvida disso? A expectativa é que eles reconhecessem Deus. Não reconheceu, expulsou. Mas o Senhor estava esperando. Então ninguém teve o encontro. Quem teve o encontro? Quem foi pregar. Quero dizer para você que o encontro acontece é com você. Quero te falar mais um pouquinho. Quando nós falamos sobre um desafio desse tipo, a sensação é essa que você está aí. Ai, mais uma coisa. Meu Deus do céu, e a minha dupla, quem que vai ser? Ai, Jesus Cristo. É a cara de pastel que vocês estão olhando para mim. Ah, pastor. Tá bom, nós vamos obedecer. Já estamos aqui. Não é mais ou menos isso? Por dentro você está assim. Por quê? Porque nós somos naturalmente egoístas. A palavra boa mesmo é assim, ó, você vai receber, Deus vai te dar. Aí, como é que a gente fica na cadeira? Aleluia, glória a Deus. Agora, quando a gente fala assim, você vai sair e vai levar o que você está recebendo para quem precisa. Meu Deus do céu. A igreja não para de inventar coisa. É campanha, 20 dias na casa dos outros. E minha casa, pastor? Quem que vai arrumar minha casa? Eu tenho coisa para fazer. Eu tenho. Irmão, deixa o Senhor se encontrar com você. Tenha essa experiência. Se você parar para avaliar, você vai ver que é pouquíssimo que nós vamos estar dando. Sabe por quê? Porque é uma visita muito simples. Não tem livrinho. 7 aulas, 5 caminhos. Não tem. Você vai lá e vai dizer assim, ó, antes eu não vi, agora eu estou vendo. Quando eu encontrei com o Senhor, Ele falou tudo que eu estava fazendo. Pronto, é isso. A cidade seguiu a mulher porque ela disse isso. O alvoroço aconteceu porque ele falou, eu não sei, é um homem. Depois, não é um homem, é um profeta. Eu não sei, pai, mãe, me ajuda. O pai fala, se vira. Eu não sei, causou um alvoroço, ao ponto de Jesus falar, se eu não encontrar com esse menino, ele vai se suicidar.
Eu dei olho para ele, agora o olho está acabando com a vida dele. Eu vou ter que ir lá. E aí, garoto? Está sabendo quem eu sou já? Você vê que interessante? Nós damos valor para outras coisas. Mas quando é um momento de nós sermos mangueira, a gente fica, ai, que preguiça, meu Deus. Essa semana eu não estou home office não, pastor. Não vai dar para fazer essas coisas não. Semana eu estou o dia inteiro na empresa. Ih, já vou falando para o meu líder. Eu já venho na célula. Não vem com esse negócio de duplinha, para mim não dá. Irmão, deixa o Senhor se encontrar com você. Creia nisso. Eu montei um grupo no WhatsApp com esse logo aqui, ó. Projeto Chamados para Fora de 2 em 2. Tem um grupo no WhatsApp. Todos os líderes de célula estão no grupo e todos eles são administradores do grupo. Diariamente, eu e os líderes, eles não sabem disso ainda, mas já estou informando aqui. Diariamente, nós vamos mandar um vídeo, uma mensagem, uma palavra encorajadora para aqueles que querem participar disso aqui junto conosco. Os líderes de célula vão inserir, já pode inserir, não pode, que você tem que procurar eles. Você procura o seu líder e fala, eu quero entrar nesse grupo aí. Porque nesse grupo nós vamos dar dica também de como você chega na casa. Porque de repente você não sabe, pastor, eu chego na casa e falo o quê? Oi, tudo bem? Vem morar aqui e falar que antes eu não vi, agora eu vejo. Oi, aceita um café? Aceito. Deixa eu falar uma coisa, o senhor tem falado tudo que eu tenho feito. Né? Então eu quero poder também te dar uma instrução. Porque Jesus deu as instruções para os discípulos. Ele falou para os discípulos, quando chegar na casa, chama e saúda-os com a paz do Senhor. Então você vê que Jesus ensinou os discípulos a chegar na casa. Quando chegar na casa, não vai chegando de qualquer jeito. Chega na casa e fala, bom dia. Oi, vocês estão bom? E aí, essa pequenininha? Oi, linda, como é que você está? Olha que cabelo bonito. Aí que Jesus ensinou os discípulos de outra forma. Aí Jesus falou para os discípulos, também quando você chegar na casa e tiver muita coisa para comer, não fica na casa estendendo o tempo só por causa do que tem para comer. Sabia que ele falou isso? Você chega lá, tem um monte de comida, fala, não, eu quero ensinar vocês sobre Romanos agora. Acabou Romanos. Então, tem um texto tão bom em Filipenses, mas não é, quer comer pão de frios com suco. O Senhor falou, não é para ficar fazendo isso. Aí ele falou também, quando você for na casa e não tiver nada, também é para ficar lá. Que a pessoa vem também e fala, nem um cafezinho, é só isso mesmo, nós vamos embora, tá bom? Então Jesus ensinou, eu quero poder ensinar você também sobre como Jesus falou, só que vai ser pelo grupo. Só para quem está interessado, de ir de 2 em 2 e encontrar-se com Jesus. Não é que você vai de 2 em 2 pregar, você vai de 2 em 2 encontrar-se com Jesus. Quem está com vontade de ir agora? Senão eu falo mais uns 20 minutos aqui, até gerar mais vontade. Você sabe, irmãos, essas pessoas, os seus vizinhos, estão sedentos. Eles estão precisando. Você tem que ter coragem. Quem aqui conhece alguém que precisa de uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo? Quem aqui conhece alguém que precisa de uma oração? Quem aqui conhece alguém nessa situação? Levanta a mão. Levanta alto, levanta. Isso, amém. Grande maioria conhece. Se você que não levantou a mão, você não conhece, glória a Deus. Eu já vou te falar uma outra coisa. Nós temos uma estação de trem aqui, ó, que sobe gente aqui a rodo nos horários de pico. Se você não tem ninguém para orar, um tio, uma tia, um primo, que eu acho difícil, mas de repente você não tem um vizinho, tá tudo certo. Vem em dupla e fica aqui na frente, aqui, ó. E quando estiver subindo alguém, você fala, dá licença um minutinho. Eu sou aqui dessa igreja aqui. Aí você pode falar, o pastor falou para nós ficar aqui na frente orando por quem precisa. Pode falar, não tem problema. Você está precisando de uma oração? Não tem problema, você pode falar isso também. Mas o importante é que você saia e tenha um encontro com o Senhor. O menino foi expulso aí que ele encontrou com Deus. Aleluia, irmãos. Eu quero que você, em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor nessa manhã. Para você ser encorajado. As duplas serão formadas na célula.
terça-feira, quarta-feira, sexta-feira e sábado. O líder, junto com os irmãos, vão adequar a célula. Aliás, as duplas. Essas duplas vão ter nome. Vocês podem criar um nome. Qual é o nome da sua dupla? Nós somos os Pedro. E a sua? Nós somos a dupla Gideão. E depois eu quero saber a foto da dupla com o nome. Nós somos a dupla 1 Romanos. Aliás, 1 Coríntios. Nós somos a dupla Shalom. Nós somos a dupla Ruth. Nós somos a dupla Esther, que saiu para fora. Nós somos a dupla, tira a foto e põe no grupo. Então esse grupo vai bombar, tá bom, gente? Amém? Mas não é para ficar mandando bom dia, florzinha, não. É para isso só. Senão tem umas mulheres que acordam de manhã e começam a mandar corrente. Bom dia com borboleta voando. Não faz isso. Aleluia. Fica de pé no seu lugar, irmãos. Nós vamos tomar a ceia. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.